sou Thiago Melo, Beauty Artist, e estou aqui hoje para mostrar para vocês uma dica super importante para maquiagem e cabelo para você sair diva nesse carnaval. Primeiro que tudo, nós preparamos um cabelo em que nós tratamos de dar um volume ao cabelo. Demos um volume, fizemos uma frente um pouco mais alta e aplicamos um adereço carnavalesco com algumas pedras, alguns strass, para dar aquele brilho que você precisa no carnaval. Aqui na modelo nós já fizemos a pele, certo? Já fizemos todas as correções, todas as marcações e agora eu vou iniciar fazendo o olho. Nós vamos utilizar uma sombra 24 horas em creme, que vai servir para dar maior durabilidade à sua maquiagem, sem que ela borre, sem que ela escorra, para que você possa curtir o carnaval tranquilo. Eu vou repetir o processo aqui no outro olho, tá? Para vocês verem como é que a gente marca a pálpebra móvel. Você pode marcar a pálpebra inteira e depois, como eu falei para vocês que a sombra ela tem essa função de dar durabilidade à maquiagem, com o pincel você pode subir, só que fazendo um leve esfumado. Por quê? Porque é onde a sombra estiver mais marcada que nós vamos trabalhar mais a cor, certo? Ela tem que ficar muito mais marcada aqui, ó, nessa pálpebra móvel aqui que eu tô mostrando para vocês, ó. Essa partezinha aqui, porque é onde nós iremos colocar toda a pigmentação que vai dar a cor para sua maquiagem. Agora nós vamos aplicar uma sombra, como eu falei para vocês. A sombra em creme, vamos aplicar a sombra em pó por cima da sombra em creme. Gente, uma dica muito importante, se quando vocês estiverem fazendo a sua maquiagem, cair algum pozinho aqui embaixo, é só você vir com um pincel como esse aqui e retirar, tá? Não tem importância não. Detalhe, não passem com a mão, porque senão vocês vão correr o risco de borrar ainda mais a maquiagem. Feito esse processo, nós vamos fazer a marcação do côncavo. Com um lápis marrom, certo? Você vai fazer essa marcação aqui que é superior à pálpebra móvel. Essa marcação vai servir para delimitar até onde você vai poder trabalhar a parte de cor. O restante vai ser todo sombreamento. Detalhe, feita a marcação com lápis, com o pincel de esfumar, você vai vir aqui, ó, e fazer esse movimento aqui, ó, certo? Por quê? O esfumado numa maquiagem para carnaval, ela é importante porque vai gerar uma certa profundidade também, certo? Então, pode esfumar à vontade, sem medo, tá? Até você obter um resultado parecido com esse aqui. Se você, quando estiver esfumando, um pouco do marrom descer, não tem problema, porque a finalização vai ser feita com um pigmento. Faz essa marcação aqui, ó, é a marcação por cima da pálpebra móvel, tá? Detalhe, não precisa ficar uma listrinha totalmente certa. Por quê? Porque você vai fazer o esfumado aqui, tá? Mais uma vez, nós vamos esfumar aqui com o pincel para criar uma certa profundidade. A gente começa com o marrom para dar um tom de neutralidade, entendeu? Depois, nós vamos aplicar uma sombra de cor, porque a intenção é valorizar o olhar e trabalhar as cores para a maquiagem do carnaval. Feita essa parte, nós vamos aplicar outra sombra para gerar um certo degradê aqui no final do olho, tá? Lembrando, cair um pozinho embaixo, não põe a mão, limpa com um pincel. Se você não tiver o pincel específico, pode limpar com um pincel de pó, tá? Quando você fizer o esfumado, você sempre volta no olho com o mesmo pincel que você fez a cor mais clara, porque isso vai gerar uma homogeneidade nas cores e o esfumado vai ficar com um efeito muito mais bonito. Outra dica super importante para a durabilidade da maquiagem é uma técnica que eu geralmente utilizo nas minhas clientes e que vocês podem utilizar, que é fácil. Ao invés de vocês passarem por cima da sombra marrom que foi marcada, o côncavo, a sombra preta, nós vamos fazer o mesmo desenho, só que dessa vez com um delineador preto. A função do delineador preto vai ser dar mais profundidade e deixar esse olhar muito mais marcante. Por que com o delineador? Porque o delineador vai proporcionar uma durabilidade maior. Você vai para o carnaval, vai para um baile, vai para uma festa. Você não quer que a maquiagem escorra?
põe o delineador que ele vai dar um efeito muito legal. Delineador aplicado, volta com o pincel. Volta a esfumar mais uma vez. E mais uma vez a gente vem aqui no cantinho onde foi passado o delineador e dá uma leve esfumada para não ficar aquele olho tão delineador gatinho, para ficar uma coisa marcada, mostrando mais esse degradê. Aí ele vai dar uma escurecida a mais no final do olho e vai deixar o olho bem mais marcante. E mais uma vez, vamos esfumar aqui no cantinho para tirar um pouco da delimitação do delineador, para ele não ficar tão marcado. Agora nós vamos colocar na parte inferior do olho o lápis para marcar um pouco mais o olhar. Outra coisa super importante é vocês não deixarem esse esfumado preto tão marcado. Então com o pincel limpo, vocês vão passar nessa parte onde nós fizemos o esfumado com o marrom e com o preto. Porque ele vai espalhar e vai deixar isso aqui muito mais natural para poder receber uma outra sombra iluminadora que nós vamos aplicar. Feita a marcação do côncavo, a gente vem novamente com aquele pincel limpo, certo? E vai esfumar só para tirar o excesso e criar essa nuance do lilás, tá? E com o auxílio de uma cola especial, a gente vai aplicar alguns cristais aqui para dar um efeito bem interessante na maquiagem. Uma causa meio que um efeito tridimensional, que é como se o arranjo da cabeça estivesse interagindo com a maquiagem. E agora, para finalizar, nós vamos colocar um batom e segue um pouco a mesma tendência da maquiagem. Nós vamos colocar um tom de roxo aqui, justamente para fazer essa composição bem interessante do arranjo com a maquiagem. Porque por mais que seja uma maquiagem para carnaval, a gente tem que ter um certo cuidado em relação ao bom gosto. Como a Luana ela já tem uma boca bem desenhada, então nós simplesmente vamos seguir o desenho da boca dela, tá? Em alguns casos, se a boca não for tão desenhada, a dica que eu dou para vocês é que vocês passem um lápis de boca antes para marcar o contorno e após essa etapa vocês coloquem o batom. E para finalizar, como a nossa maior preocupação é a durabilidade da maquiagem, além de todos os produtos que nós utilizamos, é interessante que você utilize um fixador de maquiagem para finalizar. Feito isso, você estará totalmente preparada para curtir o seu carnaval, linda e com uma maquiagem super colorida.